está em Mateus, capítulo 13. Aleluia! A partir do verso 53, né? Então, cumprimento os irmãos que estão vendo esse vídeo, né? Com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Vamos ler a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 13, a partir do verso 53, que diz assim: E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Amém. Então, né, a palavra de Deus para nós hoje é essa. A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi ali pregar numa cidade, e as pessoas não creram nele. As pessoas não reconheceram Jesus como Filho de Deus. As pessoas olharam, viram Jesus pregar, ouviram a pregação de Jesus e falaram aí: mas espera um pouco, este não é o filho do carpinteiro? A mãe dele não se chama Maria? E os irmãos dele não se chamam Tiago, e José, e Simão e Judas? E as irmãs dele também não vivem aqui também nessa cidade? Mas de onde que ele aprendeu? Onde que ele aprendeu todas essas palavras que ele faz? E aí Jesus respondeu: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E a palavra de Deus diz que Jesus não fez ali muitos sinais. A palavra de Deus diz que Jesus, ele não curou ali muitas pessoas, né? Jesus, ele não fez ali muitas maravilhas naquela cidade, porque aquele povo era incrédulo. Aquele povo não acreditava em Deus. E o Senhor Deus, nessa noite, ele fala para nós que muitas vezes nós não recebemos milagres de Deus na nossa vida. Às vezes não recebemos uma cura, às vezes não recebemos, né, alguma coisa que nós estamos pedindo para Deus, por causa da nossa incredulidade, porque muitas vezes a gente não tem fé. Muitas vezes a gente ora, e depois da oração, ao invés da gente confiar que Deus ele vai fazer um milagre na nossa vida, a gente já começa a dizer, a pensar: será que Deus vai me curar? Será que Deus ele vai fazer um milagre na minha vida, que eu estou pedindo? Será que Deus ouviu a minha oração? A palavra de Deus diz que o próprio Jesus Cristo, ele foi naquela cidade, e Jesus ali não fez muitas maravilhas naquela cidade. Deus ele está falando para nós nessa noite, que muitas vezes Deus não faz muitas coisas na nossa vida, porque a gente não crê, a gente não acredita em Deus, a gente não acredita no poder de Deus. A gente pensa às vezes que Deus só está lá no céu, olhando a gente sofrer, e não quer fazer nada para nos ajudar. Muitas vezes a gente pensa até que é a vontade de Deus que o inimigo venha colocar doença, que o inimigo venha derrubar a pessoa no chão, que o inimigo
venha colocar o desemprego na vida da pessoa, que o inimigo venha colocar a doença, venha colocar o mal na vida da pessoa. A gente fala, eu nem vou orar porque é da vontade de Deus. E muitas vezes a gente para de orar por uma causa, a gente para de orar por uma cura, por um milagre, porque a gente tem esse pensamento. E às vezes até a gente ora, mas depois de orar, a gente já começa a duvidar que Deus vai ajudar a gente. Assim não adianta nada. A gente tem que orar crendo que o milagre vai acontecer. Ah, mas eu orei, a doença continuou, eu vou continuar orando. Ah, mas eu orei, mas eu ainda estou desempregado, mas eu vou continuar indo procurar emprego e vou continuar orando também, pedindo para Deus ajudar. Ah, mas eu não tive o meu problema resolvido até agora, mas eu vou continuar orando para Deus resolver esse problema. Deus, Ele fala para nós nessa noite, para a gente não ser incrédulo, mas para a gente confiar que Deus, Ele vai fazer um milagre na nossa vida e na vida da nossa família. Deus, Ele está falando para a gente, para quando a gente orar, a gente não duvidar. Muitas vezes a pessoa fala, Deus, Ele não está fazendo muitas coisas na minha vida. Mas naquela cidade, por que Jesus não fez muitas maravilhas naquela cidade? Porque aquele povo não acreditava nele. Aquelas pessoas diziam que Jesus era o filho de Maria, que Jesus era filho do carpinteiro. Eles não acreditavam que Jesus é o Filho de Deus. Se a gente não acreditar que Jesus é o Filho de Deus, se a gente não acreditar nos mandamentos de Jesus, nas palavras de Jesus, a gente não vai ter muitas maravilhas na nossa vida. A gente não vai receber a cura, não vai receber o milagre que a gente está precisando. A palavra de Deus diz que aquela mulher que tinha aquela hemorragia e que por muito tempo aquela mulher ela procurou o atendimento dos médicos, mas não adiantou nada. Ela procurou tomar remédios também, não adiantou nada. Mas quando ela ficou sabendo que Jesus tinha chegado ali na cidade onde ela morava, ela foi até onde Jesus estava e ela dizia assim, mesmo que eu não consiga falar com ele, pedir para ele me curar, mas se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. E ela foi lá, enfrentou aquela multidão e conseguiu chegar perto de Jesus e tocou nas vestes dele. E ela foi curada. Porque ela acreditou, ela não duvidou. Ela já tinha ouvido falar que Jesus tinha curado muitas pessoas. E ela acreditou em Jesus. Ela acreditou que Jesus é o Filho de Deus. A palavra de Deus também fala de um cego, um homem cego, que estava sentado na beira do caminho, pedindo esmolas, e quando ele ouviu falar que era Jesus que estava passando ali, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouviu as pessoas ali falando perto dele, Jesus está passando ele falou, Jesus que está passando, então eu vou pedir ajuda para ele. Eu não posso ver ele, mas eu vou pedir ajuda para ele. Ele gritava cada vez mais. E as pessoas falavam, fica quieto, cala a boca. Mas ele gritava, ele clamava cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele acreditava. Ele não podia ver Jesus, mas ele já tinha ouvido falar que Jesus tinha curado muitas pessoas. E ele falou, Jesus vai me curar também, eu vou pedir para ele me curar. E a palavra de Deus diz que Jesus mandou as pessoas levar aquele homem até onde ele estava. E Jesus falou para aquele homem, a sua fé te salvou. E aquele homem passou a enxergar. Porque ele teve fé. Ele não podia ver Jesus, mas ele acreditou em Jesus. E hoje a gente não pode ver Jesus com os nossos olhos físicos. Mas nós podemos ver Jesus através da oração, através do jejum, através da obediência à palavra dele. Tem até aquele hino antigo que diz, na oração eu posso ver Jesus, na santidade eu posso ver Jesus.
Então, se a gente quer receber um milagre de Deus essa noite, nós temos que olhar para Jesus. A gente não tem que ficar olhando para pregador. A gente não tem que ficar olhando para milagreiro por aí, que tem por aí. A gente tem que olhar para Jesus. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas aquele pregador era muito usado, mas eu fui lá e eu não fui curado. Aquele pregador ele é muito usado na revelação, mas ele não revelou meu problema. Não vamos olhar para pregador, vamos olhar para Jesus. Aquele cego, mesmo sem poder ver Jesus, mas ele acreditou que Jesus é o Filho de Deus que podia curar ele. Vamos acreditar nessa noite, dizer Jesus é o Filho de Deus e Jesus vai me ajudar. Porque antes da gente falar que Jesus está fazendo pouca coisa na nossa vida, ou dizer que Jesus não está fazendo nada na nossa vida, nós temos que perguntar para nós mesmos: a gente está crendo em Jesus? A gente está confiando em Jesus? Ou a gente só está reclamando? Porque Deus ele fala de novo para nós nessa noite, igual falou ontem. Ao invés da gente acordar reclamando que a vida está difícil, reclamando da vida, vamos orar, vamos jejuar, vamos obedecer os mandamentos de Deus, vamos acreditar em Jesus. Também não adianta orar e jejuar e não acreditar em Jesus, não crer em Jesus. E ficar falando, não, eu acho que Jesus vai me ajudar, não sei não. Eu vou tentar orar, eu vou tentar jejuar, vamos ver se vai dar certo. Não. A gente tem que falar, eu vou orar, eu vou jejuar. E Jesus vai me ajudar. Depois que eu orei, depois que eu jejuei, a ajuda não veio, eu vou orar, eu vou continuar orando, eu vou continuar jejuando. Aquele cego, ele não foi curado da primeira vez que ele falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não foi na primeira vez não. Ele teve que gritar várias vezes. Ele teve que falar várias vezes para Jesus curar ele. E Jesus mandou chamar ele. Muitas vezes a gente pensa que a gente vai orar só uma vez. Eu vou orar só hoje e o meu milagre vai acontecer. Não, a gente tem que fazer igual aquele cego fez. A gente tem que falar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tem misericórdia de mim. Eu não recebi o milagre, vou clamar de novo. Jesus, Filho de Davi, Filho do Deus Altíssimo, tem misericórdia de mim. A gente vai clamando ao Senhor, orando ao Senhor, que a nossa vitória vai vir, que Deus vai fazer maravilhas na nossa vida. Mas temos que orar. Ao invés da gente ficar reclamando, vamos orar. Porque reclamar, o problema vai continuar. A gente vai reclamando e o problema continuando. Mas quando a gente ora, Deus ele vai fortalecendo a gente. Deus ele vai nos dando forças para a gente esperar o momento certo da gente receber o milagre. E no momento certo o milagre vai vir. Na vida daquele cego, no momento certo Jesus chamou ele lá para fazer um milagre na vida dele. Aquela mulher da hemorragia, ela não ficou lá parada, esperando Jesus ir lá onde ela estava para curar ela. Ela foi até onde Jesus estava. Jesus estava cercada por uma multidão, mas ela entrou ali no meio da multidão e conseguiu tocar nas vestes de Jesus e ser curada. Então vamos tocar em Jesus também, através da oração, através do jejum, através da obediência a Deus. Então essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Vamos fazer uma oração, vamos orar, para os irmãos que estão aqui na igreja, e vamos orar também para os irmãos que estão vendo esse vídeo. Você que tem uma causa impossível, você que tem um problema na tua vida, você que tem um problema, ore, apresenta essa causa para Deus, mas não ora só hoje não, continua orando, para que o Senhor Jesus faça maravilhas na tua vida. Então vamos orar então. Senhor Deus maravilhoso, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela tua palavra que o Senhor revelou para nós. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor Jesus maravilhoso. Senhor Jesus Cristo, ajuda
aqueles que não têm forças para ir para a tua igreja, para a tua casa, ajuda eles isso, Senhor Jesus, para ouvir a tua palavra. Aqueles que não creem também em ti, Senhor Jesus, ajuda eles a crer. Aqueles que têm um problema que para eles é impossível resolver, resolva, Senhor Jesus, o problema deles conforme a tua vontade, Senhor Deus. Que seja feita, Senhor Deus, a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus maravilhoso. Então, que todos os irmãos que estão vendo esse vídeo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória